Além disso, da natureza conservativa do campo elétrico, é garantido que se eu contabilizar todos os créditos e débitos de potencial que eu tenho dentro de uma malha, a malha é um caminho fechado. Então, se eu integrar em linha o campo elétrico nesse caminho fechado, a integral final tem que dar zero, né? Isso é chamado de lei das malhas. Então, ela está me dizendo aqui, por exemplo, aplicada nesse circuito que está pintado de azul, que o débito de potencial que eu tenho devido à passagem por esse resistor de corrente é menos RI1, tá? Eu tenho um crédito de corrente de potencial associado a essa bateria, que é mais V. E eu tenho um caso curioso. Esse resistor aqui da minha malha vai ter um impacto um pouco diferente, porque olha que a corrente, da forma como eu determinei ela inicialmente, passa de baixo para cima. Se ela passa de baixo para cima, significa que essa é a região na qual ela determina um potencial baixo e essa é a região na qual ela determina um potencial alto. Em outras palavras, quando eu estiver seguindo a minha malha e a minha malha percorrer um resistor no sentido oposto da corrente que eu convencionei no início do problema, isso vai me gerar um crédito de potencial e não um débito. Então aqui é menos RI1 mais RI2 mais V, igual a zero. Então a resistência sempre dissipa potencial, mas dissipa potencial no sentido que a corrente corre. Como eu estou contabilizando voltagens no sentido oposto ao da corrente, então eu tenho que somar RI2. Tá? Essa é chamada de lei das malhas. Coletivamente, a lei das malhas e a lei dos nós costumam ser chamadas nos livros de leis de Kirchhoff. Eu acho que eu estou escrevendo corretamente, mas não tenho certeza. Parecido com isso. Qualquer livro de física básica vai fazer uma menção às leis de Kirchhoff. Então tá ok. Então aqui eu estou com duas equações, mas eu possuo três incógnitas, I1, I2 e I3. Então isso daqui ainda é insuficiente. Eu não tenho equações suficientes para encontrar os valores de I1, I2 e I3. Lembra? Isso é um teorema básico de sistemas de equações lineares. Você precisa de tantas equações quantas incógnitas você tiver para determinar univocamente a solução do sistema. Então vou acrescentar mais uma equação. Por exemplo, eu posso usar a lei das malhas nessa outra malha aqui. Tá? Isso vai me dar RI1 de débito. Aqui eu estou correndo na mesma direção da corrente, então RI3 de débito mais uma vez. E V de crédito. Tá? Então montei uma outra equação de malhas. Acabou? Na minha resolução, sim, porque agora eu tenho três equações e três incógnitas. Porém, deixa eu apagar aqui para isso daqui ficar um pouco mais claro. Porém, eu teria ainda a possibilidade de fazer outra lei de nós e outra lei de malhas. Eu poderia, por exemplo, descrever esse nó aqui. Nesse nó, você ia chegar à conclusão de que as correntes que entram são iguais às correntes que saem. Certo? Mas vê se essa equação não é idêntica a essa. Eu só inverti a ordem. Outra equação que eu conseguiria obter seria tratar essa malha aqui. Esse exemplo eu não vou fazer, mas dá para mostrar também que essa malha leva a uma equação que é equivalente à soma dessas duas equações. Em outras palavras, apesar de eu ter múltiplos nós e múltiplas malhas, elas não dão origem a mais do que três equações linearmente independentes. Então, complementando o que eu falei antes sobre o sistema de equações, você precisa, para você resolver N incógnitas,
você precisa de N equações linearmente independentes. Então, apesar da lei das malhas continuar valendo em todos esses outros casos, só tem 3 equações que de fato são linearmente independentes. Ok.